Estamos no ar. Boa noite! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agora a nossa live, onde vamos falar sobre documentações de um modo geral, né? Documentações de viagens, planejamentos, e sempre é muito bom a gente estar pensando em viagem, não é isso, Gabriel? É isso aí, vamos que hoje promete. Isso aí. Então, Cristina Lima, eu sou da Miractur, e nós estamos sempre aqui ajudando nossos clientes a preparar as suas viagens, né, sejam em grupo ou individual. E preparar viagem é bom, né? Preparar viagem, a gente já começa a pensar em tudo, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar em viagem, quando a gente pensa na viagem, é claro que é o destino, né? Destino é aquele ponto principal. E depois do destino, né? Quais são as primeiras providências que a gente tem que tomar quando a gente pensa em viagem, principalmente viagens internacionais? Então, primeira coisa a ser feita é o documento, né? Vamos providenciar os documentos para que a gente possa fazer uma viagem toda certinha, sem perrengue, sem surpresas desagradáveis, né? Então, é hora da gente começar a ver para aquele destino o que a gente precisa, né? Então, temos que pensar: eu vou dirigir, eu vou alugar um carro, então eu tenho que ver se eu vou precisar de uma permissão para dirigir naquele país, ou se a minha carteira de motorista aqui do Brasil vai servir para dirigir lá. Então, cada país tem as suas regras. Então, se eu tenho a possibilidade de alugar um carro, mesmo que eu não alugue aqui, mas chegando lá eu vejo que tem necessidade, né? Então, vou resolver alugar um carro, de repente, é bom a gente ter, né, ciência do documento que a gente vai precisar. Então, se somente a identidade, a carteira de motorista basta, então leve a sua carteira de motorista junto com o passaporte, né? Se não, já tira aqui a tua permissão internacional de direção, né, que é a PID, que é muito simples de tirar, né? Vai no Detran e tal, mas não tem grandes complicações, não. É bem simples. Então, a gente pode começar por aí, né? Então, vendo os documentos. Então, não vou dirigir, não vou alugar carro, nada disso. Então, vamos passar por outro documento, né? Qual é o outro documento? Passaporte. Esse é o fundamental, né? Sem um passaporte, você não vai a lugar nenhum. E vocês sabem que o passaporte brasileiro, ele é um dos mais valiosos passaportes do mundo, né? Quando a gente fala assim, as pessoas ficam assim: como assim, né? O passaporte é valioso? É. O nosso passaporte é muito valioso, é um dos maiores do mundo, porque ele tem, com os acordos políticos, né, os acordos internacionais, nós temos muitos países em que a gente não precisa de visto, né, que a gente não precisa de muita documentação. Então, só o passaporte basta. E não é todos os países que são assim, né? E também não são todos os países que têm esse acordo que o Brasil tem. Então, o nosso passaporte é considerado um dos mais valiosos por conta disso. Então, por exemplo, né, aonde eu posso viajar que eu não preciso de visto, só preciso do passaporte, né? Quais são esses países? São vários. Vamos começar pelo Mercosul, né? Então, nós temos os países das Américas, em que a gente pode viajar apenas com a sua carteira de identidade, né? Ou com passaporte, sem visto. Não precisa de visto para nenhum desses países, que é Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, a Bolívia, o Equador, Suriname e a Venezuela, né? Então, a gente tem aí 10 países nas Américas, América do Sul, América Central, tal, para que a gente possa viajar despreocupado de documentação. E isso é
fenomenal, né, Gabriel? A gente pode viajar para esses países sem essa preocupação de tirar passaporte. Isso já é muito bom. Outra coisa, né? Então, a questão de identidade apenas. Viajar para outros países apenas com a sua identidade. Mas aí, quando a gente fala identidade, é identidade, não é a carteira de motorista, não é a carteira da OAB, não é a carteira militar, né? Não serve nenhuma outra. Só serve a carteira de identidade mesmo, do Detran, né? Direitinho ali. Então, muita gente acha que não, então eu posso ir com qualquer documento. Não é qualquer documento. E também não é qualquer documento, mesmo sendo a identidade, não é qualquer identidade, né? A gente tem que ter, dá uma arrumadinha aqui, a gente tem que ter uma identidade válida e de pouco tempo, ou seja, a sua foto tem que parecer com você. Eu não posso hoje, com esse meu rostinho lindo aqui, levar minha identidade de quando eu tinha 15 anos, né? Não vai parecer comigo hoje. Então, não vale. Então, por isso a gente sempre recomenda viajar com uma identidade de até 10 anos, porque até 10 anos está mais ou menos parecido com você, a não ser que seja criança, né? 2 aninhos e depois está com 12 anos, não vai ser também a mesma pessoa. Então, isso tudo é uma questão de bom senso, e as companhias aéreas, elas acabam fazendo, né, essa conferência ali na hora do check-in, baseada nisso. Então, não é exatamente 10 anos. Ah, mas a minha identidade tem 10 anos. Não, a legislação não fala isso. A legislação fala que você tem que estar com a foto compatível como você está hoje, né? E a identidade também em bom estado, não pode estar rasgada, não pode estar descascada, né? Não pode estar, passou lá na máquina de lavar, aí você catou na máquina de lavar, secou e vamos viajar com ela. Não vai rolar, né? Então, é uma questão também muito de bom senso de quando você vai fazer o uso dessa identidade para viajar para fora do país. Bom, e aí, tirando essas que a gente não precisa de passaporte, vamos às que a gente precisa de passaporte, né? Ou seja, todo o resto do mundo. Todo o resto do mundo, aí sim é o passaporte. Para a gente tirar o passaporte é muito simples, né? A gente vai tirar a identidade identidade não, desculpa, o passaporte. Não tem muita exigência, mais os documentos seus normais. A mulher exige um pouco mais, se você é casada, mudou de nome, aí você tem que, né, falar qual o nome que você tinha antes, anexar um documento de casamento, ou de casamento de separação, se você voltou com o nome anterior. Enfim, aí você tem que ter esses documentos para que você possa realmente conseguir o seu passaporte. E o passaporte, o tempo também é muito rápido, você tira o passaporte com um tempo bem simples, bem rápido. Atualmente, então, está sendo bem mais rápido. Os passaportes atuais, eles são com chip, né, o passaporte eletrônico. Então, eu ainda não tirei, o meu ainda é o antigo, mas os atuais agora já estão vindo bem diferentes. As páginas são também coloridas, são com desenhos, então você tem uma identificação nesse passaporte bem diferente do que eram os antigos. Tirando o passaporte, vamos então ao destino, para ver a necessidade que você tem nesse destino, né? Então, de modo geral, gente, se vocês tiverem perguntas aí, vão colocando aí para a gente, né? Vão escrevendo aí, passando aí para a gente, tanto quem está no Instagram como quem está no YouTube, né? Eu estou aqui nos 2 canais, então se você está no Instagram, pode ir para o YouTube, do YouTube para o Instagram,
e por aí vai. Então, estamos fazendo nossa live nos 2 canais hoje. E aí podem colocar a pergunta aí que vocês achem que seja necessário. Bom, então, o nosso visto, a gente precisa de visto para alguns lugares, para alguns países, e outros países não precisa de visto. Então, não precisa de visto, mas precisa de passaporte, correto? Então, quem precisa de passaporte, como eu falei, todos os outros países, exceto aqueles do Mercosul, que eu comentei aqui no começo. Os outros todos precisam de passaporte. Agora, o visto também não são todos que precisam. Então, vamos aos países que não precisam de visto para brasileiro? É um sonho se todos eles, né? Se a gente pudesse viajar sem necessidade de visto, mas não são todos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um grande número de países que não precisam de visto ainda são os países da Europa, né? Nós temos o espaço Schengen, que é um espaço. Foi feito um decreto, né? Entre um acordo entre o Brasil e a União Europeia, que o brasileiro não precisaria de visto para entrar na União Europeia, em nenhum país que compõe a União Europeia. E, em troca disso, seria necessário, obrigatório, o seguro viagem. Então, por isso que a gente aqui na Mirac, a gente recomenda fortemente a aquisição de um seguro viagem para qualquer lugar do mundo, né? Mas para a Europa, principalmente, há uma exigência de seguro viagem de no mínimo 30 mil euros. Então, isso é muito importante, viajar com seguro viagem para a Europa, principalmente porque é obrigatório. Os outros lugares não, são opcionais, né? Você compra um seguro viagem se você quiser, mas é claro, é óbvio que o seguro viagem é super importante, a gente já fez live aqui falando sobre isso, e eu farei de novo, porque é sempre algo que a gente está, né, falando bastante disso. Mas a Europa não, de modo geral, ainda não precisa, mas a ideia é a partir desse ano, já começar um sistema novo entre os países, que vai necessitar uma autorização de viagem. E aí, essa autorização é o tal do ETIAS. Ele vai custar 7 euros e vai ser online. Então, é um visto praticamente rápido, né? E simples para se fazer. Então, você pagou lá os 7 euros, preencheu os formulários e mandou, e aí você já está liberado para entrar nos países da Europa. O Reino Unido já está usando esse sistema, né? Então, no Reino Unido, a partir agora de janeiro, dia 8 de janeiro, se não me engano, também falei aqui sobre isso, é o ETA, né? Formulário de autorização de viagem. Esse formulário também é online, custa 10 libras, e também é rápido, acho que em torno de menos de uma semana você já consegue ter essa autorização. Não é bem um visto, né? Mas é uma autorização para você entrar. Esse é o nome, né? Eles não estão usando como nome de visto. E no Reino Unido, então, é necessário. Inicialmente, eles estavam pedindo até mesmo para conexão. Então, eu vou pegar um avião até, sei lá, vou para a Áustria, mas o meu avião vai fazer conexão em Londres. Eu precisava dessa autorização também, mesmo que eu não saísse do aeroporto. Agora, eles suspenderam isso, tem uns 3 dias atrás agora, eles suspenderam essa exigência. Então, para conexão, eles não estão exigindo mais. Mas a gente aqui na Miractur
sempre aconselha que, mesmo assim, tire, não custa nada, vai que no meio da viagem eles resolvem mudar as regras, né? Então, é sempre bom a gente andar na linha, né? Andar sempre a mais do que a menos, para não correr nenhum tipo de risco, né? Então, é bem importante, e essas orientações, a gente aqui e as agências de viagens, né, que são sérias, que acompanham o seu cliente, então vai dar toda a orientação. O cliente não vai, né, o viajante ali não vai ficar nunca perdido sem saber o que, que ele tem que fazer, ou como é que ele faz, não, porque a gente aqui dá as orientações completas, né? Então, do Reino Unido aconteceu isso agora, foi uma mudança bem recente, e em relação a entrar no Reino Unido. Os outros países que eu gostaria de falar também um pouquinho sobre essa questão de visto, né? Tem alguns que são bem curiosos, porque, por exemplo, o Japão, aí vem de novo a valorização do nosso passaporte brasileiro. O brasileiro não precisa de visto para o Japão, né? A gente, para quem tem esse passaporte novo, esse passaporte com chip, no Japão você não precisa, né? Claro, quando eu falo, né, gente, não precisa de visto e tal, isso é para turismo, o que a gente está falando aqui, é turismo. Ah, mas eu vou para morar, eu vou para trabalhar, eu vou para. Aí é um visto especial, aí não tem jeito. Tem que procurar, né, direitinho, a gente também aqui ajuda a encontrar a melhor solução para o teu caso. Mas quando a gente fala de turismo, é no máximo 90 dias, 60 dias, né, em cada país. Então, você está dentro dessas regras que eu estou falando aqui. Ok? Vamos lá, alguma pergunta mais aí? Estão gostando? A galera aí entrando, muito bom, muito bom. E aí a gente tem, por exemplo, Egito, né? Egito está super aí na alta, né? Uma galera viajando para o Egito. Egito precisa de visto? Precisa. E como é que tira o visto do Egito? Você não tira aqui. Você vai chegar lá, quando chegar no aeroporto, você vai pagar US$ 25 para ficar 30 dias. Só isso. Voltou para o Brasil, daqui a 3 meses você resolve voltar para o Egito. Ah, vou lá de novo. Vai pagar mais US$ 25 e vai ficar 30 dias. Entendeu? Então, é visto por cada vez que você vai. É diferente de outros vistos que têm validade de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, né? Dependendo do país, você tem a variação também da validade do seu visto. Então, o Egito é assim, a cada vez que você entra. Cuba são 25 a 30 dólares, também que você paga lá ou online, também pode fazer online. E tem a validade de 6 meses, então esse tem uma validade um pouquinho maior, mas também não é aquela validade de 2 anos, de 5 anos, né? Que mais? África do Sul não precisa de visto, sabe, gente? É uma quantidade, é um número muito grande de países que para o brasileiro não precisa de visto. Isso é bem impressionante, assim, né? Quando a gente para pensar dessa forma. A África do Sul não precisa também, até 90 dias, né, enquanto turismo. Enfim, a gente tem vários países, não seria o caso de eu estar aqui falando, né, de cada país. Então, é assim, cada país tem as suas regras. Para que a gente visite um país, a gente tem que obedecer essas regras, a gente tem que entender a cultura de um país, para que a gente possa viver, né, os dias que a gente está lá de uma forma tranquila, sem problemas. Então, cada país tem as suas regras, tem a sua cultura, tem a sua forma de lidar com tudo, né, desde a gastronomia até o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Até o olhar, cumprimentar as pessoas.
um aperto de mão, né? Tem países que você pode apertar a mão, tem países que não, né? Tem países que você pode beijar, tem países que não. Tem países que você pode andar de mãozinha dada, tem países que não pode, né? Então, todas essas regras é importante, antes da gente viajar, a gente conhecer, né? Como eu sempre falo, é importante a gente aprender umas palavrinhas básicas no idioma, né? Se eu vou para a França, poxa, é bom a gente aprender um pouquinho, né? Um bom dia, uma boa noite, olá, como vai? Muito obrigada. Quanto custa? Né? Quando você chega e faz uma pergunta dessa no idioma local, o outro já vai te olhar com um ar mais, né, simpático. Poxa, está tentando falar o meu idioma, né? Que legal. Então você começa a querer também atender bem aquela pessoa. Agora, se você já chega quebrando as regras do país, o outro também já fica, né, ali meio de lado, né? Meio apreensivo também. O que que esse cara está querendo, né? Qual é a dele e tal. Então, são detalhes de viagens que é importante a gente estar sempre pensando quando a gente está fazendo um planejamento de viagem, né, com mais detalhes. E aí a gente chega, né, Gabriel? E Sim, que os Estados Unidos. Mas eu queria, antes de falar sobre os Estados Unidos, eu queria lembrar, eu vou voltar um pouquinho lá que você estava falando da Europa, e aí você chamou atenção na questão do espaço Schengen, né? Uhum. E, e é importante entender a diferença, porque tem diferença. Não é a União Europeia, é o espaço Schengen. Então, Sim, se as pessoas forem pesquisar qual é o visto na Europa e tal, muito né? bom. Quais são os países da Europa que tem, né, o visto, não pode pesquisar como Como União União Europeia, Europeia. Tem que sim. pesquisar como espaço Schengen, porque é diferente uma coisa da outra. Que nem todos entraram nesse espaço, nem todos os países Exatamente. da União Europeia entraram no espaço, Exatamente. nesse acordo, né, que foi feito entre o Brasil e a União Europeia. Só que E nem outra, todos entraram nesse tratado. exatamente. E outra Muito boa coisa observação. importante também é, para quem vai viajar, é saber que não é porque está no espaço Schengen e porque faz parte do espaço Schengen, ou seja, está dentro da Europa, né, que vai ter o euro. Então você pode estar indo Sim, para um lugar que é espaço Schengen, mas a moeda local não vai ser o euro. Então você está indo viajar e vai chegar na Suíça, por exemplo, você vai poder entrar sem visto, não tem problema. Só que a moeda local não é o euro. Então você tem que ir preparado para gastar uma moeda diferente. Você tem que ir com essa moeda no seu bolso para você não passar perrengue, né? Então essas coisas realmente são importantes e tendo uma agência de viagem isso ajuda, né? Mas vamos agora então para o nosso ponto principal, que é os Estados Unidos. sim, muito boa observação, Gabriel. Esses termos, né, para quem não lida com turismo, né, para quem não está no mercado de turismo, às vezes acha que realmente é a mesma coisa, ou não se liga, acha que não, eu tô. A gente tem muitos casos, são muitos casos que a gente escuta de pessoas que vão para um lugar achando que é uma coisa e chega lá não é, mas é o euro? Não, não é o euro, né? Enfim, esses erros e acaba virando um grande de um perrengue, né? Dependendo da situação, vira um perrengão, aquele perrengue de viagem que você não quer contar e você não quer passar, porque acaba perdendo dias de viagem, acaba você se enrolando mais do que realmente você gostaria, né, de vivenciar ali. Mas vamos lá, né? Vamos agora realmente ao país que a gente ama. A gente adora viajar para lá, né? O brasileiro adora, e, e é um país que é um dos mais exigentes em relação a visto para brasileiro. A gente tem muita facilidade com os países e tem outros que não, né? Então, os Estados Unidos está aí dentro dessa exigência maior. Então, o visto para os Estados Unidos é alguma coisa mais cuidadosa, vamos dizer assim, né?
E exige uma série de detalhes que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente pode fazer o visto sozinho? Pode. Você pode entrar online, baixar o formulário, preencher o formulário e mandar. Eu aconselho a fazer isso? Não, eu não aconselho. Porque a gente já viu aqui na Mirac muitos casos de pessoas que tentam fazer o visto sozinho e acaba se enrolando nas perguntas. É um formulário muito grande, muito cansativo, com muitas perguntas, que se você passar uma pergunta, se você responder uma pergunta de um jeito, e aí eles fazem outra pergunta lá no final, e aí você esqueceu o que falou lá, ou você se banana ali, esqueceu de responder alguma pergunta, fez alguma coisa errada, acabou, vai ser negado. Vai ser negado. Não tem nem por onde pensar, entende? Então, eu acho mais seguro fazer realmente com uma pessoa que entenda bem de visto, que faça. A gente tem empresas, várias empresas de visto que a gente trabalha, pessoas que a gente considera muito, que trabalham muito bem, todos os meus clientes fazem, eu sempre indico, e ninguém que fez dessa forma teve o visto negado, né? Porque, claro que pode ter, não é uma regra, mas você vai fazer com uma pessoa que vai passo a passo ali direitinho, né? Tudo certinho. Então, você tem muito mais chance de acerto do que de erro, né? Então, a gente sempre aconselha aqui dessa forma. Bom, mas os documentos que você precisa, normalmente, tem que ter uma comprovação financeira, eles pedem extrato bancário, pedem comprovante de renda, pedem comprovante de residência, alguns comprovantes que você pode precisar para documentar o que você falou no formulário, né? É bom que você leve comprovantes também que você realmente tem coisas no Brasil, que você pretende voltar ao Brasil, né? Porque, eu tenho casa própria, eu tenho emprego público, eu tenho, né, uma coisa que comprove que você não tem intenção de ir embora, né? Que você tem intenção de voltar para o Brasil, você vai lá mesmo só para passear. Então, esses documentos também são muito bem-vindos. E os documentos pessoais mesmo, né? Identidade, tal, que você, passaporte, que você vai precisar preencher também no formulário. Todo mundo precisa, aqui no Brasil, fazer visto? Todo brasileiro precisa? Teoricamente, sim. Mas se eu sou brasileira, mas eu tenho descendência portuguesa, e eu tirei o meu passaporte de Portugal, e mesmo eu sendo brasileira, mas eu tenho passaporte de Portugal, eu não preciso de visto. Eu preciso de uma autorização. Aí é aquele mesmo caso que eu falei antes do Reino Unido, né? Aí você vai precisar de uma autorização para ingressar nos Estados Unidos. Também é um documento, um formulário que você vai preencher. Esse formulário você precisa, eu acho que precisa pagar, eu acho que não. Mas também tem que ter o passaporte eletrônico. Tá? Esse passaporte eletrônico é porque é mais recente, né? Então quem tem passaporte ainda muito antigo teria que tirar um outro para poder. Mas a validade dele é de 2 anos. Então a validade é menor do que a validade do visto mesmo. Mas você consegue entrar muito mais rápido
fazer esse procedimento mais rápido, né? E entrar no país sem menos problema, né? Então, é uma opção ok para quem vai para os Estados Unidos. Bom, voltando então ao visto, né? Visto de turismo, como eu falei. Passaporte, os documentos, como eu falei antes também, e a validade do visto mesmo, direitinho, né, do brasileiro, são de 10 anos, então é um tempo muito bom, né, que você consegue ir aos Estados Unidos várias vezes com aquele mesmo visto. É um visto caro, pensando no real, né? Porque custa US$ 185. Então, aí a gente fazendo uma conversão aí, R$ 1.200 mais ou menos. Então, antes, né, como eu falei, planejamento de viagem, tem que contar com esse valor também para tirar o seu visto, antes de tudo. Para tirar o visto, são as embaixadas. No Brasil, nós temos 5, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Então, é assim um pouquinho em cada pedacinho do Brasil, né? Em cada lado do Brasil. Mas eu sou do Rio, mas eu vou tirar meu passaporte em Brasília. Posso? Pode. Você pode tirar em qualquer lugar do país. Né? Visto, né? Passaporte não, visto. Visto, desculpa. Em qualquer embaixada. Então, na época depois da pandemia, né, em 2023, foi uma loucura, porque pedidos de vistos ficaram acumulados, né, muitos pedidos que não saíam, então eles levaram muito tempo. Chegou a mais de 600 dias de espera para você pegar o visto. Então, às vezes, uma cidade estava mais rápido. Então, eu tive cliente aqui que saiu do Rio, foi para Brasília para tirar o visto lá em Brasília, né? Porque estava mais rápido. Então, assim, algumas pessoas falam também que é mais fácil em algumas cidades. Eu não acho isso. Eu acho que talvez as pessoas digam que seja mais fácil por uma questão de estatística, né? Teve mais aprovação do que reprovação, e outros lugares teve menos aprovação. Então, aí as pessoas acham, né, segundo essa visão, que algumas cidades são mais fáceis de tirar o visto. Não é uma questão de fácil, porque são os requisitos, né, deles para autorizar a gente a entrar ou não no país deles, né? Então, não é uma questão de ser mais fácil ou mais difícil, é uma questão mesmo, como eu falei, mais de estatística, talvez. Certo? Bom, e aí você vai preencher aquele formulário, tem que ir lá eles chamam, o CAV, que é o local onde você vai entregar os documentos, entregar o formulário, entregar o comprovante que você pagou, a taxa, né? E aí você entrega tudo lá. Entregou, foi embora para casa. Aí você vai esperar o agendamento da entrevista. E essa entrevista já é, aqui no Rio, pelo menos, já é em outro lugar, você vai fazer a entrevista. Você vai chegar lá com os seus documentos, né, com os comprovantes, e você vai, então, ser entrevistada pelo funcionário para saber o que você vai fazer lá, para onde você quer ir, se você tem dinheiro, qual é a tua profissão, começa a te fazer algumas perguntas e vai te entrevistar ali para te dizer se você está apto ou não aí. No final da entrevista, se você tiver ok, foi positivo, ele vai falar para você, então você volta aqui dia tal para pegar o passaporte com o visto. Ou o passaporte também pode ir para a sua residência pelo correio. Se você foi negado, se não deu certo,
aí eles entregam o passaporte ali na hora e te falam na hora, não foi aprovado, né? E aí termina esse trâmite de passaporte. Atualmente está sendo mais rápido, bem mais rápido que os 600 dias, né? Então, em torno de 2 meses, você já está com seu visto na mão. E aí, depois que está com o visto na mão, é que você começa, então, a comprar passagem aérea, o hotel, a planejar financeiramente ali, comprar mesmo a tua viagem. Nunca compre nada antes de ter o visto na mão, porque eles sabem que você já comprou e eles não gostam, né? Porque comprova que você já está com intenção de realmente de viajar. Você está achando que você vai conseguir o visto, né? E pode não conseguir. E as passagens, a maioria hoje não tem reembolso, né? Então, acaba você pode perdendo dinheiro. Então, eles não recomendam, eles não gostam, não recomendam que você compre passagem aérea antes de você ter o visto em mãos. E a gente também aqui acompanha essa recomendação. Ok? Bom, falei do valor, da validade. Algumas perguntas aqui. Hã? Eu tenho algumas perguntas. Opa, então Não pergunte. acho que vai ser a maioria do nosso público aqui, mas vamos lá. Se Dica. a gente está indo para o Alasca e o nosso voo tem uma parada no Canadá, Alasca, Estados Unidos, né? E a gente pode ter que parar no Canadá, porque o voo faz uma parada no Canadá. A gente Certo. precisa se preocupar com o visto canadense? Bom, para quem está no Instagram, eu acho que não escutou a pergunta, né? A pergunta é o seguinte: eu vou fazer uma viagem nos Estados Unidos e vou passar pelo Canadá. Ou o contrário, eu vou para o Canadá e vou passar pelos Estados Unidos. Antes, né, numa conexão. Eu tenho que me preocupar com o visto dos dois países ou um só basta? Só para onde realmente eu vou? Não, Gabriel, tem que ter os dois vistos. Porque quando você faz a conexão no Canadá ou faz a conexão nos Estados Unidos, você precisa de visto desses Perfeito. países. Outra Ok? pergunta. O visto, ele fica impresso, né? Ele fica vinculado ao nosso passaporte. O visto americano tem 10 anos de validade, né? Sim. E o nosso passaporte pode já estar próximo de vencer, né? O nosso passaporte pode estar ali com 2 anos para o vencimento, 5 anos para o vencimento, não importa, pode estar com vencimento menor do que o do visto. E provavelmente estará, né? Porque, afinal de contas, mesmo que você tire o passaporte, logo depois tire o visto, existe uma probabilidade de você demorar mais tempo para receber o visto, e aí você acaba tendo aí pelo menos alguns meses de diferença entre o seu passaporte e o vencimento do visto. Certo. Como é que a gente faz, no caso, de eu já ter um passaporte novo, mas o meu visto ainda está atrelado ao meu passaporte antigo? Excelente pergunta. É uma coisa meio chata, né? Mas existe. Então, o Gabriel me perguntou, para quem está aí no Instagram, que não está ouvindo aqui no YouTube, eu tenho um passaporte e eu tô com. Ele está terminando a validade dele, tem só 3 anos de validade no passaporte, por exemplo, né? Já vai acabar daqui a 2 anos. Mas eu quero ir para os Estados Unidos agora. Então, eu vou lá, tiro o visto dos Estados Unidos, ok, aprovado, bonitinho, ficou lá o meu visto, ele fica na folha do passaporte, né? E aí, vou, viajo, maravilha, passou. Daqui a pouco eu quero ir de novo para os Estados Unidos, só que o meu passaporte já venceu. Então, eu tirei outro passaporte, mas o visto está nesse anterior, né? Então, como é que eu faço? Eu tenho que tirar outro visto para botar nesse passaporte aqui? Não, Gabriel, não precisa.
O que você precisa é tomar mais cuidado com os seus passaportes, porque você vai ter que viajar com os dois passaportes. Tem que viajar com o passaporte que está o visto e com o passaporte que está válido. E na entrada do país você vai mostrar os dois passaportes. Ele vai olhar um, vai olhar o outro e vai comparar e vai dizer que está tudo ok. Então, nesse caso, viaja com os dois. O caso que você perde, você tem que tirar outro visto, é no caso de você ter o seu passaporte roubado ou perdido. Se o passaporte que está com o visto foi roubado, você perdeu, aí não tem como você reaver esse visto. Vai ter que tirar outro, pagar outra taxa e fazer um novo visto para colocar nesse passaporte novo que você tirou, já que o outro foi roubado. Aí sim, aí tem que tirar outro. Mas no caso de validade do passaporte, não precisa. Menor de idade, precisa de visto? Precisa, precisa. Nasceu, passaporte para ele. Precisa sim. O que não precisa, menor de idade, é entrevista. Não precisa de entrevista até 14 anos e acima de 79. Mais de 79 anos também não precisa passar pela entrevista. E menos de 14 também não precisa passar pela entrevista. Mas tem que passar todos os trâmites do visto, né? Tem que fazer, tem que preencher o formulário, pagar a taxa, vai fazer tudo. Só não precisa comparecer na entrevista. E o valor é diferente para menores Não, de 14, maiores de 79? não, é o mesmo valor. Perfeito. A validade do visto. Não, a validade do visto. E agora me. A validade do visto de menor é o mesmo? O passaporte, a validade é menor. E o visto, agora eu estou na dúvida. Depois eu respondo isso para vocês. Perfeito. A gente já chegou a 42 minutos de live aí. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar de visto americano ou de visto em geral. Eu Acho que acho a que gente não, pode eu acho encerrar. que eu falei tudo. Pessoal aí do Instagram, tem alguma pergunta, alguma dúvida mais? Se não tiverem, ninguém falou muita coisa. Acho que ficaram mais escutando, né, do que querendo comentar. E a gente hoje está fazendo a nossa live pelo YouTube. Então, a gente, a partir de agora, vamos fazer lives no YouTube, que vai ser mais fácil, mas eu sempre coloco aqui no Instagram também. Mas é bem legal que vocês acompanhem a gente lá no YouTube. Iractur, tá? É o nosso canal, que a gente vai colocar muita coisa lá legal a partir de agora. E as lives vão ser feitas também por lá, que fica mais fácil de vocês poderem fazer perguntas, de vocês participarem mais, é mais interativo as lives no YouTube. Então, já segue lá a gente também no YouTube, já registra lá, que quando a gente fizer alguma coisa, você vai poder ser avisada, né? E a gente vai falar muito sobre destinos de viagem, vamos falar muito sobre documentações, sobre planejamentos, né? Vem muita novidade aí. Esse ano a gente está cheio de viagens para que vocês possam se planejar, viagens em grupos, viagens individuais. Então, a gente está com muita informação para passar para vocês também, para que vocês possam viajar tranquilos, viajar com segurança, né? Que é a melhor coisa, né? Porque perrengue em viagem ninguém quer passar. Então, tem que viajar com tudo certinho, com tudo organizado, com tudo planejado. Ok, perfeito. Dadas as notícias aí, das novidades também da Mirac, acho que agora a gente se despede.
Vamos falar só de umas novidades de viagem assim, bem diferentona do que a Mirac Ah, faz, legal, vamos lá. né? Nós estamos fazendo uma viagem aí sensacional. E eu que deixo o Gabriel, que é um fã dessa história, para contar para vocês qual vai ser uma viagem que nós vamos fazer esse ano e quem quiser vai vir com a gente. Esse ano a gente vai fazer uma viagem para Orlando. E aí todo mundo pensa, vai para Disney e tal. A gente até vai, né? Mas não é o nosso foco. O nosso foco ali é Harry Potter. Então a gente está indo com influenciadores, eu não gosto dessa palavra de influenciador, vamos chamar eles de criadores de conteúdo, que é isso que eles são, né? Então a gente está indo Uhum. com criadores de conteúdo para conhecer o novo parque da Universal, o Epic Universal. Esse parque é incrível, ele está assim sendo preparado para ser um parque assim, com muita novidade, muita coisa legal, melhor de, de tudo do entretenimento de parque eles estão utilizando, eles estão usando as melhores tecnologias para fazer assim uma imersão mágica realmente muito legal. E a intenção é conhecer o novo parque, mas antes de conhecer o novo parque, a gente vai conhecer os parques antigos, né? Então a gente vai passar pelo Beco Diagonal, a gente vai passar por Hogsmeade, ou seja, a gente vai passar pelos outros locais, né, que a gente tem dentro do parque, né, os outros ambientes dentro dos outros dois parques, né, da Universal, falando sobre o Harry Potter, com criadores de conteúdo de Harry Potter, com informações, criando ali uma comunidade de fãs de Harry Potter, já focando na série do Harry Potter, que já deve sair no ano que vem, né? Ou no final do ano que vem, né? Ou então no começo do outro ano, né? Então a gente já está indo nessa visão de criar essa comunidade para a série. E aí depois de conhecer, né? De conhecer quem ainda não conhece, de rever, né? Quem já conhece esses dois parques, de ir no novo parque do Epic Universal. E aí todo mundo é conhecer junto esse novo parque, essa nova atração que vai ser a França Bruxa, né? E ali vai ser uma novidade para todo mundo e tudo mais. E ali já não é mais tanto assim o Harry Potter, mas o universo de Harry Potter, porque ali já está falando um pouco mais de Animais Fantásticos, né? Que é o segundo filme de Animais Fantásticos que se passa na França. E aí ali tem um pouco de Harry Potter, vai ter atrações relacionadas a Harry Potter, sim, mas ali o mundo se expande, né, com relação a Harry Potter. E nessa viagem, a gente está planejando uma live, né, um podcast. A gente está chamando de podcast porque vai ser realmente uma mesa, não é uma mesa cast, né, vai ser uma coisa mais de papo, né, de bate-papo, com esses influenciadores, né, com esses criadores de conteúdo e com quem quiser participar, que estiver na viagem, né? Então todo mundo que estiver na viagem e tiver interesse em participar, estará lá com a gente, participando desse podcast. Então, assim, essa é uma coisa única, a gente desenhou a 6 mãos, a 12 mãos, todo mundo junto para fazer o melhor possível, né? Com o melhor preço, com as melhores experiências, tudo para quem é fã de Harry Potter realmente ter uma experiência Achei única, né? fantástico. Essa é uma das viagens que a gente está preparando, e essa é para setembro desse ano. Então, a gente já tem data, vai ser 12 de setembro. A gente vai sair com um grupo para Orlando para fazer essa viagem fantástica. Levando Quem toda, quiser ir. levando toda a nossa experiência, né, de 20 anos de agência, até aqui acabamos de fazer 20 aninhos, uma agência especializada em viagens em grupo, uma agência especializada
em destinos internacionais, onde já fizemos muitas viagens para os Estados Unidos, então, assim, é bem a nossa cara, né? E essa novidade do Harry Potter aí vai ser incrível. E quem quiser ir, a gente já está com um pacote à disposição. É só entrar no nosso site lá, da Miractour, né? mirac.com.br. E na Miractour, dentro do nosso site, tem lá o Orlando. E, assim, no nosso site também tá como o banner principal, enfim, não é difícil de encontrar, só de entrar no nosso site não é difícil de encontrar. Então, quem quiser ir, é só entrar lá e contratar, entrar em contato com a gente para fechar o pacote. Isso aí. Então, a gente tem aí essa é uma das viagens, né, desse ano, temos muito mais, a gente vai divulgando aos poucos aqui para vocês, e essa viagem especial vai ser muito legal, e foi aí o que a gente estava falando sobre os vistos e sobre planejamento de viagem, né? Que é como eu falei, quer ir com a gente para Orlando para visitar os parques da Universal e o novo parque da Universal, o Epic, junto com influenciadores, né, com criadores de conteúdo especializados em Harry Potter, para conhecer bem, para vivenciar aquele mundo super incrível em 3 parques. E se quiser, pode também ir aos parques da Disney. Então, assim, a gente vai ter uma viagem incrível. Já está, como o Gabriel falou, já estamos à venda. Já pode entrar lá no site, ver o roteiro direitinho e já começar o teu planejamento. E precisou de ajuda para tirar o visto, passaporte? Conta com a gente também. Cris, e uma coisa importante de falar dessa viagem é que um dos criadores de conteúdo, ele vai todo ano para os parques da Universal, que ele realmente é fissurado no Harry Potter, e ele mora nos Estados Unidos, então ele vai todo ano. Então ele conhece cada detalhe dos parques que já são antigos, né? Não do novo parque, mas ele conhece cada detalhe. E, para ser sincero, quando a gente foi, né, nos parques da Universal, eu consegui ver bastante detalhe. É muito interessante, porque você olha e você enxerga muitos detalhes. Mas você não enxerga tudo. Não tem como. Não, É não tem. muito detalhe, é muita coisa. E só reconhece alguns detalhes quem é muito fã, quem consegue lembrar de cada detalhe dos livros. Porque não é só coisas do filme. Então, quem É tem esse verdade. conhecimento amplo dos livros, olha para cada detalhe daquele ali e consegue enxergar tudo. E está com um criador de conteúdo que tem todo esse conhecimento dos parques, que consegue te contar cada historinha que tem ali, cada detalhe que tem ali, é uma coisa à parte, é um evento único. Então, assim, Evento único. realmente vale muito a pena. Para quem é fã, vale muito a pena. É isso aí. E quem não é fã, né, mas que gostaria também de, né, conhecer um pouco mais, já viu o filme, mas tem uma curiosidade, né? Só assim gosta, não é fã, mas gosta. Cara, já vai ser Vai. incrível, porque vai entrar no mundo fantástico lá, e com eles que são apaixonados por Harry Potter, você vai voltar de lá apaixonada também. Até eu já estou com o meu Harry Potter ali, olha, está ali ele. Ó. Tá ao contrário aqui. Ali, ele Então, ali, só a gente não tá conseguindo ver. olhando. A gente não tá conseguindo ver, sua cabeça tá na frente. Está na Apontar frente? para outro lado. Ah, Aí, no pronto. Instagram é de um jeito e aqui é outro. Vamos lá. No YouTube. Aqui meu Harry Potter está fazendo ali a minha. Dando boa sorte, né? Ele já está ali vivenciando. Já estou começando também a vivenciar este mundo maravilhoso do Harry Potter. E realmente, isso que você falou é muito interessante. E que, se por acaso tiver alguém aqui que goste de Harry Potter, que queira ouvir um pouco, entra lá no canal do Bruno, entra lá no canal do Vinícius, do Tarcísio, que eles falam muito bem. Eles falam bastante do Harry Potter, vale a pena ouvi-los. Aham.
Bom, Tá eu acho que desse pacote eu já falei tudo que tinha para falar. Se quiser falar de mais algum, porque tem muita novidade, né? Tem Acho muita que a gente vai acabar ficando novidade, muito tempo aqui. sim. Tem muita novidade. A gente vai para a Espanha, a gente vai para o leste europeu, a gente vai fazer também no Brasil, vamos a Foz, e tem muita viagem de grupo, curtas, médias e longas. Então, é para todo gosto. Ficou Inclusive, curioso? Pergunta aí para mim. tem outro Estados Unidos aqui, né? Que já vai. A gente Já começa o vai ano sair em já com os Estados Unidos março. indo para Miami e Orlando, né? Quem não quiser esperar até Exatamente. setembro, não for, né, que não quiser ir no de Orlando, ou quiser ir nos dois, É, tem essa Miami e possibilidade de ir Orlando, agora e aí já Miami e não é. Orlando. Miami e Orlando em março, vai ser, agora já está pertinho, mas tem vaga ainda, é só via, tá um preço bem legal mesmo, para curtir um pouquinho das duas cidades, um pouquinho de praia, né? Um pouquinho de compras e um pouquinho de diversão nos parques. Então vai ser uma viagem bem especial também. E a gente vai lá nos parques. Só que o Epic ainda não vai estar inaugurado. O Epic inaugura em maio. Então a gente não vai poder visitar o Epic. Vamos visitar só os da Universal e da Disney. E é isso, gente. Fica atento, porque Chegamos a vem mais uma hora live de por aí, live. hein? Fiquem atentos. Vem mais lives. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigadão. Até a próxima.